Chegou a hora de falar de Telefone Preto, o terror de Scott Derrickson, que estreia essa semana no Brasil. E vamos aqui dizer se vale ou não a pena. Então já assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Muito bem, meus amigos, estamos aqui diante de um filme que talvez não tenha tanta badalação quanto um Thor Ragnarok. Aliás, Thor Ragnarok não. Thor Amor e Trovão. Não é tão badalado quanto um Top Gun Maverick. Mas, cara, é uma das melhores sessões de cinema que eu tive durante este ano. Afinal, Scott Derrickson, que já fez o primeiro Doutor Estranho, que fez A Entidade, fez uma carta enorme de filmes de terror sempre competentes, mantém o nível de competência em O Telefone Preto. E para isso, ele chama o Ethan Hawke para fazer o seu principal vilão, um sequestrador de criancinhas, e uma dupla de protagonistas, atores mirins, baseados em Mason Thames, que faz o Finney, e Madeleine McGraw, que faz a sua irmã Gwen. E essa dupla realmente rouba a cena em vários aspectos e em vários momentos. Vamos lá. Como é que começa o filme? O filme é baseado basicamente nos anos 70 e a gente tem todo aquele clima meio Stranger Things, meio It, a Coisa, aquele clima Stephen King. E aquele clima juvenil de Stephen King, e não é por acaso. Porque o filme O Telefone Preto ele é baseado na história original de Joe Hill, que é basicamente o filho de Stephen King. Também está na sua carreira de escritor há bastante tempo. O produtor já teve várias séries baseadas em seus romances e seus livros. Então tá tudo no esquema, tá tudo em família e tá tudo certo, tudo funcionando muito bem. Aquele clima nostálgico dos anos 70, a vestimenta, o contexto, a trilha sonora, tudo trabalhando a favor daquilo que a gente vai ver na tela nas próximas 1h e 43. Olha só, que coisa boa. Não são 2h30, não são 3 horas de filme, é 1h e 40, direto ao ponto, sem enrolação. O Telefone Preto ele é baseado basicamente na história de crianças que vão desaparecendo numa cidade do interior dos Estados Unidos e aquela história que vai tomando corpo, tomando forma, vai preocupando os pais, vai preocupando a polícia e principalmente, obviamente, a nossa dupla de protagonistas. A gente vê logo no início uma apresentação muito boa e muito dinâmica que o Scott Derrickson faz dos personagens e da essência do que a gente vai ver ali. Ele inclusive faz uma brincadeira com um seriado de TV da época que é de emergência, e parece que durante o filme a gente tem os créditos iniciais, a gente parece que realmente tem uma apresentação, uma introdução, uma abertura de série de filme, como a gente vê normalmente no catálogo de streaming, como a gente vê numa série de TV. Então é bem legal essa pegada de apresentação e dinamismo que ele consegue colocar logo no início do filme, e a gente vai meio já se apegando principalmente ao Finney, que é interpretado pelo Mason Thames, que é um achado, esse guri é muito bom, e a gente se sensibiliza com a ideia dele e com o contexto que ele vive. Na verdade, ele tem uma irmã menor, eles se dão muito bem, mas no colégio eles passam por bullying, eles têm uma série de sequências que tem algumas camadas que eu não vou revelar aqui, obviamente, no vídeo, porque é muita estragação seria muita sacanagem minha, mas tem uma construção legal de personagem, dinâmica, rápida, fluente e que a gente logo é conquistado por esses dois personagens. Então, a todo momento que acontecer alguma coisa preocupante com eles, a gente vai também estar preocupado. E claro, como eu falei, temos o Ethan Hawke. O Ethan Hawke é basicamente um sequestrador e um assassino, um serial killer de crianças. E pontualmente ele vai sequestrando uma aqui e uma ali, e a gente logo vê que ele está causando muita preocupação na sociedade, e essa preocupação passa para o espectador de uma forma brilhante. Mas como eu falei no início do vídeo, a gente tem uma pegada Stephen King, ou seja, temos um quê de sobrenatural durante a história toda. E essa história sobrenatural ela é interessante porque ela não é trabalhada para formar um vilão pior ou para causar um vilão sobrenatural que tem poderes. Não, ele tem um tom sobrenatural que basicamente ajuda os protagonistas. Isso é diferente. A gente não está acostumado a ver uma solução sobrenatural sendo usada a favor dos protagonistas. Pelo contrário, no terror, no clichê do terror, no ícone do terror, na cinebiografia, enfim, na história do terror, a gente vê as coisas sobrenaturais agindo contra as pessoas. E aqui não. E é interessante isso, porque tem todo um contexto com o pai alcoólatra das crianças, que também está bem bacana, bem formulada, bem pontuada. E aquela questão dos anos 70, porque as crianças saem de casa com mais liberdade, elas não têm aparelhos eletrônicos, elas não têm toda a informação do mundo, e elas basicamente acham ou que vivem numa sociedade pacata, e a gente vê que não é bem assim e as coisas vão começar a ficar bem preocupantes. Afinal, o personagem principal, não é spoiler, está nos trailers, ele é assim sequestrado e a gente vai acompanhar
a história dele, se vai sair ou não desse cativeiro. Aqui é uma dúvida que eu vou dar para vocês, porque eu não vou contar, obviamente. E com essa pegada de It, de Joe Hill, de Scott Derrickson, a gente vê construído um filme muito bacana de se acompanhar, fluido, interessante, com boas ideias, com bons sustos. Os jumpscares funcionam, a máscara, que é um outro ícone do terror bem explorado pelo cinema, ela também existe aqui. A gente tem um vilão com uma máscara, só que diferente desse clichê que é só uma máscara que assusta, a máscara, ela em determinados momentos também joga a favor de assustar de diferentes formas, no sentido de que ela tem 3 posições, e às vezes ele usa só ela embaixo, só ela no meio, só ela em cima. Então a gente vê também a interpretação do Ethan Hawke agindo a favor do vilão, assim, assustando a gente, não só com uma máscara, não só com um artifício que é artificial, mas também com a interpretação do Ethan Hawke, que está muito bem e também está bem assustador. E obviamente a gente tem os momentos preocupantes e os momentos sobrenaturais que vão estar diretamente ligados ao Telefone Preto. Afinal, o nome do filme é esse, é um nome meio estranho, né? Mas sim, faz todo sentido e ele tem a sua utilidade. Eu não vou revelar aqui qual é a utilidade dele, mas, cara, é bem construído. Talvez você torça um pouco o nariz para essa questão sobrenatural, mas eu achei bem explorado, eu achei bem colocado, eu achei que faz sentido com o contexto das crianças, da história que eles contam e das dicas que eles colocam ao longo do caminho, ao longo da jornada que a gente vai acompanhando dos dois. E se eu elogiei o Mason Thames como um bom protagonista, preparem-se para Madeleine McRae, que está excelente na sua interpretação, na sua colocação, nos seus alívios cômicos. A gente compra, a gente tem uma descoberta de um novo talento em Hollywood, que é essa menina, que eu quero ver muito por muitos filmes, porque realmente ela entregou demais em O Telefone Preto e ela ajudou o filme como um todo, tanto quanto o protagonista, que é o Finney, quanto a ela, que é a coadjuvante, uma coadjuvante de luxo, por assim dizer. Mas e aí, Robson, tu só elogiou, não tem problema, não tem nada ruim, assim? Que eu me lembre, realmente não. Talvez você torça o nariz para a questão sobrenatural, mas não foi o meu problema. Eu adorei a sessão. É aquele tipo de filme de terror que surpreende. Por que surpreende? Porque normalmente a gente vê filmes de terror se levando muito a sério, se vendendo como uma grande inovação, se vendendo como um grande filme de terror, e aqui não. Ele é um thriller, talvez ele seja até mais um thriller do que um filme de terror, mas ele realmente assusta. E ele conta essa história do início ao fim com um ritmo fluido. É uma sessão incrível de se acompanhar, é uma boa sessão de cinema, vale a pena você investir seu dinheiro e acompanhar essa sessão, porque eu me senti, quando eu saí do filme, eu pensei, caramba, que é isso, sabe? É isso é o tipo de experiência que eu quero ao ir ao cinema. Eu quero ser contemplado com uma boa história, com bons protagonistas, com um bom roteiro, com uma dinâmica interessante, com uma direção artística interessante. Cara, tudo no lugar para O Telefone Preto. Então, Robson, qual é a nota de O Telefone Preto? O Telefone Preto vai levar aqui 3,8, quase 4, sim, quase 4, porque ele não é um filme de grande repercussão, você vai talvez ouvir falar pouco dele, mas eu recomendo bastante a sua ida ao cinema para conferir esse filme com o Ethan Hawke, com o Mason Thames e com a Madeleine McRae, que roubam a cena do início ao fim do filme. É isso, fico por aqui, não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho, deixar seu comentário se você gostou ou não desse vídeo e, enfim, seguir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a vigília não para.